Saudações, galera, tudo bem? Tranquilo, né? Tá em casa, tá mais calmo, estudando bastante, né? Firme, com afinco, né? Fazendo as atividades, né? Dando sempre aquela checada na Agenda Edu com calma. O importante é isso, né? O importante é a persistência. Nesse momento você tem que estar persistente nos estudos, não desistir, tá? Com muito empenho, muito afinco com os professores, certo? Você com a ajuda aí dos teus pais, do teu irmão, da tua avó, teu avô, tá? Quem esteja junto de ti, abraça essa causa, tamo junto nos estudos. Meu nome é Marcelo Galvão, você está na aula de História, direcionada mais para o pessoal do 6º ano. Professor, seguinte, a aula é o quê? Pré-história. Como eu disse, pré-história eu ia dividir em duas partes. Duas. É isso aí, companheiro. Você viu a parte 1, né? Não vai pular, né? Não vai pular logo para a parte 2, né? Larga de ser curioso. Tá bem? Vai na parte 1, certo? Porque é importante, cara, é etapa, né? As etapas, você não pode queimar etapa, né? Assim como na vida você também não pode queimar as etapas aí, certo? Então, pré-história é a parte 2. Hoje você está comigo e a gente está junto, tá bom? Não esquece de dar aquele like na aula, tá? Não esquece de se inscrever no canal e também de ativar o sininho lá para você ficar por dentro de todas as novidades, tá bom? Forte abraço, vem comigo, tá? Professor, é o seguinte, o que nós vamos ver nessa segunda parte? Lá na primeira parte, só uma reprisada aí rápida. Volta aí, rapidão, tá? Se você não viu, dá uma pausa nesse vídeo, retorna para o outro lá, tá? Lá na primeira parte, você dê uma olhada que na pré-história você vai ter dois períodos bem distintos, né? Você vai ter o período paleolítico, você vai ter o período neolítico, né? Duas etapas, dois momentos diferentes. O paleolítico é bem mais extenso, o neolítico é menor. Então, esse é rápido, né? Porque está lá no vídeo 1, certo? Não esquece também, pessoal, de dar uma olhada no vídeo que está indo aí, um linkzinho para você acessar um PDF, um resumão aí desse processo de hominização. E também tem um outro link aí na descrição do vídeo, tá? Não esquece de acessar esse aí, que é um vídeo de mais ou menos 40 minutos, falando como ocorreu esse processo de hominização ao longo dos 6 milhões de anos, tá? Então, hominização, professor, que palavra é essa que eu não estou entendendo, não? Seguinte, hominização, pessoal, processo pelo qual o homem se tornou nesse homem moderno que é hoje, né? Bonitão, né? Você aí, né? Se acha lindão, né? Saradão, é isso aí, certo? Então, são as transformações que o homem passou ao longo do tempo, até o estágio do homem moderno. Eu sou estágio do homem moderno, é isso aí, tá? O homem moderno. Quem é esse homem moderno? Homo sapiens sapiens, é um homem que sabe, homem sábio, né? Então, você vai pensar, então eu citei aqui, pessoal, é claro que todo esse processo, ele vai durar milhões e milhões de anos. Onde é que vai começar esse processo, professor? Falei nas últimas aulas aí, você vai... Olha onde vai se dar esse processo aqui, o início, né? A gênese, a origem desse processo, a origem do processo, ele vai se dar lá no continente africano. É lá na África, beleza? Então, a África é onde vai nascer, né? Onde vai surgir esse homem, o homem pré-histórico, né? Então, aí você vai ter o homem das cavernas, né? Cara que habita, né? Aquelas grutas, o que ele vai se abrigar para quê? Para se proteger dos animais, né? Os animais ferozes. A selva não era um local muito bom de se viver, né? E é claro, em grupo. O grupo aqui era uma parte importante do processo. Por quê? Além de proteção, que era um aspecto fundamental nessa época, tá? Esse homem aqui, tá? Esse homem que vai surgir lá na África, ele vai precisar em busca de alimentos de forma constante. Então, a alimentação é parte fundamental. Então, a princípio, o homem ele era considerado o quê? Comedores de carniça. Que história é essa? Isso é muito estranho. É isso aí mesmo. O homem das cavernas, tá? Esse homem pré-histórico, ele se alimentava principalmente, a princípio, de restos de animais.
Professor, então ele vai se alimentar, não vai nem cozinhar? Não, cara, para quê, né? Cozinhar para quê? Se a fome era mais, né, era bem maior, bem mais intensa, então ele comia ali mesmo. Então os restos de animais deixados pelos ferozes, né? Tigre e dente de sabre principalmente, né? Tá? Então você vai pensar, professor, dessa forma? Exatamente. Então eu vou colocar aqui, pessoal, você tinha a princípio o Australopithecus afarensis, né? Ele era bem baixinho, estava mais próximo dos grandes primatas do que propriamente do homem moderno, né? Diferente, totalmente diferente do Homo habilis, do Homo erectus e do homem de Neandertal. Então, eu citei aqui 4 elementos desse processo de hominização. Mas por que, professor? Porque é importante que a gente note essas questões, tá? Seguinte, sei que você está com o seu material aí, certo? Lá no capítulo 4, quem está com aquele materialzinho do seu lado, tá? Você vai seguir essa sequência, tá? Lembrando, mais uma coisa, pega o caderno e anota isso aqui. Vou dar um tempo para ti, dá pausa aí, tá? Copiaram? Beleza? Deu certo? Então é o seguinte, pessoal, o primeiro item que eu vou comentar com vocês é o Homo habilis, né? Professor, o homem de Neandertal, deixa ele quietinho aí, tá bem? Eu já falo dele, tá? O Homo habilis, né? Então você vai pensar, habilis vem de quê? O seu habilis vem de habilidoso, né? Habilidoso, né? Um cara que tinha uma habilidade tremenda. Que habilidade é essa? Seguinte, pensa comigo. Para o homem moderno, nesse processo de hominização, algumas coisas foram se modificando, principalmente na questão genética, certo? Nos genes e no fenótipo do homem, né? Essa parte mais física, essa parte que você consegue ver de forma bem mais elementar. Então ele passou de quadrúpede para bípede. Então o bipedismo é importante nesse momento. Professor, o bipedismo então ele vai ter uma visão maior dos elementos, uma visão melhor, bem mais ampla, tá, do território. Outra coisa, à medida que ele foi se alimentando de mais e mais proteínas, né, a carne é riquíssima em proteínas, a questão da sua capacidade cognitiva também foi aumentando, né? Professor, é o seguinte, quer dizer que a cabeça dele foi crescendo? Nada a ver, a capacidade cognitiva. Também o seu crânio foi se modificando ao longo do tempo, certo? Ah, professor, isso é importante? Claro que é importante, o maxilar também foi se adaptando, ok? Outra coisa, tá vendo esse teu polegar aí? Tá vendo? Olha aí para ele, é bonitão, né? Tá? Legal. O polegar é importante, por quê? Porque ele está no ângulo inverso dos teus 4 dedos, né? Ele é um opositor, é o cara do contra. Mas se não fosse esse cara do contra aí, ó, tu não tinha esse apoio firme, né? Você iria pegar as coisas, mas com a dificuldade um pouco maior. Então, o polegar é importante para quê? Para fixar. E o homem teve isso de forma fundamental, tá? Então, essas 2 características aí, o polegar opositor, né? O do contra, mas que foi importante. E também a questão do bipedismo fez parte. Professor, que palavra é essa? Bipedismo? Exatamente. Coloca aí do ladinho. Você não está conseguindo pegar essa dinâmica. Pega aqui comigo, ó. Bipedismo. Tranquilo? Beleza? A capacidade de andar sobre os membros inferiores, os 2 pés, tá? O homem habilidoso, ele tinha essa capacidade. Ele, além de andar sobre os 2 pés e ter esse opositor, ele conseguia fabricar instrumentos. Então, habilidoso vem dessa habilidade de fazer instrumentos, utensílios para cortar a carne, utensílios para matar os animais ferozes e fazer parte também da sua alimentação e proteger o grupo. Isso é uma parte muito importante, tá? O Homo erectus, então você vai pensar aqui, professor, o Homo erectus, é isso mesmo? Preciso saber disso? Claro, a coluna é uma parte importante, não é isso? Então você andar reto, olha aí, ó, bipedismo, tá? Ter uma visão maior do teu território era importante. Então é o homem que anda reto, né? Reto. Coluna dele é reta, cara. Correto, ó. Cara, tem uma flexibilidade, tá? Uma mobilidade maior também, tá? E
a gente volta para o Homo de Neandertal. Professor, por que isso? O Homo de Neandertal, ele já estava, então você vai pensar, lembra lá do nomandismo? Os caras saíam, né, em pequenos grupos, tá, em busca de alimentos, em busca de quê? De território, tá? Principalmente isso aí, território. Eles buscavam isso. Professor, mas para quê? O Homo de Neandertal, ele habitava principalmente as regiões frias da Europa. Isso, exatamente, as regiões frias da Europa. Então ele era um pouco mais atarracado, né, um pouco mais baixo, mas era muito forte e resistente ao frio, certo? Então esse homem de Neandertal que tinha na sua alimentação aí, você vai pensar, professor, principalmente os mamutes, né? Faziam parte dessa alimentação. Ah, mas o mamute é grande, né? Semelhante ao elefante, os caras conseguiam comer tudo isso? Não. Mas dava para alimentar muita gente por um bom tempo. E a conservação do alimento era uma parte importante, já que não tinha frios, não tinha geladeira, né? Então eles tinham que inventar uma forma de conservar o alimento. Isso foi importante. Esse Homo de Neandertal, então ele foi importante para quê? Para povoar uma boa parte da região da Europa, principalmente na França, tá? Então você toma nota disso. Por quê? Professor, e quem é esse cara aqui, ó, o Homo sapiens? É o homem que sabe, cara, ele é sábio, velho, tá? Esse homem aqui é o homem sábio. Então, sapiens sabe. E o Homo sapiens sapiens é esse homem moderno. É esse homem, é você mesmo, tá? Então, eu sou esse Homo sapiens sapiens? Sim, você. Você é esse homem moderno, você é essa mulher moderna, tá? Então, esse processo de hominização foi importante para quê? Professor, por que isso é importante para mim? Porque a sua forma como você se enxerga, tá? A forma como você se observa, essa diversidade global que você encontra, é exatamente devido a esse processo aqui de hominização, que significa também adaptação ao meio. A adaptação ao meio foi fundamental. Por quê, professor? Então quer dizer que o indivíduo que tem a pele um pouco mais queimada, um pouco mais amorenada, isso é importante. O outro indivíduo que tem a pele um pouco mais clara, tudo tem o seu fundamento, tá? Ok? Ambientes frios requer o quê? Que o homem ele processe muito mais a vitamina D, né? O calor, né? Ora, ambientes quentes, ele precisa de uma proteção, e a proteção natural o quê? É a melanina, principalmente isso. Tá bem, pessoal? Então lembra, o processo de hominização que começa lá na África, onde o nomandismo foi fundamental, o bipedismo foi um elemento que transformou a sociedade daquele momento. Ó, que sociedade é essa? A sociedade pré-histórica, a sociedade dos homens das cavernas. O homem habilidoso, o Homo erectus, o Homo sapiens, e lembra do Homo de Neandertal, onde ele habitou, toma nota disso aí, ele habitou principalmente o continente europeu. Tá bem, pessoal? Era isso que a gente tinha para falar na pré-história fase 2. A gente se encontra na próxima aula, tá bom? Beijão, tchau, tchau.